Olá, Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe a sua vida demais e de toda a sua família também. Olha o que diz aqui em Lucas 8,17. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. E nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Marcos 4, 22. Porque não há nada oculto senão para ser revelado. E nada escondido senão para ser trazido à luz. Presta atenção numa coisa. Muitas pessoas vivem de forma medíocre. Tem um comportamento medíocre na vida. Faz o que todo mundo faz, mas quer receber um tratamento diferente. Faz o que dá, mas quer um resultado diferente na vida. As pessoas que vivem com excelência são aquelas que não são movidas pelas emoções e que estão sempre andando uma milha a mais. Elas não cedem à preguiça, à inércia, à passividade. Elas não são levadas para lá e para cá. Elas sabem o que elas devem fazer e elas ficam com aquilo que elas sabem. Elas não fazem o que é certo apenas quando todo mundo está olhando. Porque é fácil. É fácil você fazer o que é certo quando tem câmera, quando tem plateia, quando você tem alguém para ver. As pessoas que têm um espírito excelente são aquelas que fazem aquilo que é correto, que é certo diante de Deus, quando ninguém está vendo. Quando não tem ninguém por perto, quando elas estão sozinhas. Quando não há luz nenhuma. Essas são as pessoas que vivem com excelência e que são honradas por Deus. Deus não pode promover pessoas que têm um comportamento medíocre na vida. Pessoas que estão fazendo o que todo mundo faz, aquilo que é fácil. É fácil. É fácil invejar, é fácil odiar, é fácil reagir de forma negativa, é fácil desabafar, é fácil reclamar, é fácil fazer um monte de coisas que as emoções pedem. Nós precisamos fazer aquilo que é difícil. Quando nós estamos vivendo uma situação difícil, nós somos tentados a nos chatear, a reclamar. Quando somos ofendidos, a ficar ofendidos. Então, ficar ofendido é fácil, não ficar ofendido que é difícil. E Deus está te convidando a fazer o que é certo, para que Ele possa te promover. Então, fazer o que é fácil, todo mundo faz. Fazer certo na frente das pessoas, quando tem pessoas olhando, vendo, também isso é normal. E você não vai ter galardão disso. Nós vamos receber de Deus galardão quando nós fazemos o que é certo quando ninguém está vendo. São essas obras que permanecem. Porque aí sim você mostra para Deus seu nível de sinceridade, de integridade. Deus tem falado conosco continuamente
para andarmos de forma excelente, termos um comportamento excelente, o Senhor tem nos chamado para um comportamento íntegro. Seja íntegro, como ele falou para Abraão. Ande na minha presença e seja íntegro. Então, preste atenção numa coisa. Muitas pessoas se dizem de Deus, mas no oculto, elas fazem coisas vergonhosas, repugnantes, que Deus abomina. Não há sinceridade, não há honestidade, não há integridade. Elas são medíocres. Elas são preguiçosas na fé, elas são desleais, elas são falsas. E Deus não pode aprovar. Todo oculto, seja o que for, vai ser revelado. E muitas dessas situações ocultas são reveladas através dos fracassos. A pessoa vai tendo um fracasso atrás do outro, então fica provado que no oculto, no íntimo, no interior dela, o comportamento dela não agrada a Deus, porque Deus não está aprovando as obras dela. Talvez você tenha amargado derrotas, perdas, vergonha, humilhação. Esse é o resultado das coisas que você faz quando ninguém está vendo. Porque talvez na igreja você se apresenta como de Deus, nas redes sociais também, diante das pessoas, da família, não sei. Mas na sua vida privada, no seu coração, no seu interior, não é o que Deus tem encontrado. Ele não vem encontrando sinceridade. Ele não vem encontrando, ele não tem encontrado em você honestidade, integridade. Não há sinceridade. É por isso que dia após dia, você pode até não revelar. Você pode até dizer, não, porque eu não tenho nada, não existe nada dentro de mim, mas os fracassos estão trazendo à luz que Deus não tem se agradado do seu interior, do seu coração, da sua vida privada. Sem contar aquelas pessoas que no oculto, elas fazem coisas. Eu vou contar algumas situações que foram confessadas, que as pessoas se arrependeram e nos contaram. Por exemplo, um determinado salão de beleza, de cabeleireiro, que começou a ter perdas de clientes, processos trabalhistas vários. E resumindo a história, a pessoa nos confidenciou o que ela fazia. Eles mantinham as embalagens dos produtos caros, só que no oculto eles enchiam de produto barato. Então era só a embalagem do produto caro. Porque o que tinha lá dentro era um produto barato. Eles vendiam um tipo de hidratação, aquela hidratação com aquele produto mega, mas usavam um produto barato. Uma coisa até engraçada, que óleo de argan, não sei se está tão caro assim, mas era caro. Eles diziam que passavam óleo de argan, que faziam a hidratação com óleo de argan, mas usavam óleo de canela. Então, no oculto, os clientes, as pessoas não estavam vendo aquilo que estava sendo feito. Só que estava vindo à luz, estava sendo revelado através dos fracassos. Porque Deus não opera na injustiça. Um outro senhor que era dono de um açougue, vendia carne de segunda como carne de primeira. Chegou a fechar. E ouvindo as nossas pregações, um dia confessou
Eu sei por que eu fracassei. Porque eu enganava os meus clientes. As pessoas tentam levar vantagem, achando que elas estão levando realmente vantagem. Mas, na verdade, elas estão prejudicando a vida delas. E o senhor, que era dono de uma mecânica, ele era mecânico, também confessou que, na hora de fazer a troca das peças, apresentava até conseguir a embalagem da peça nova, tal, mas colocava uma peça já usada, recondicionada. Eu não entendo muito do assunto, então eu não tenho uma linguagem técnica, mas, enfim, não colocava aquilo que estava sendo vendido. E assim, gente que já nos confessou que mexia com comida e não tinha higiene, de várias situações. Uma senhora contou que ela estava fazendo a massa dos salgadinhos, uma coisa assim, e ela, parece que a massa era firme, tinha que amassar lá e tal, e ela escorregou e caiu. Ela, como cristã, ela disse que ela sentiu lá dentro a voz, ela ouviu a voz do Espírito Santo dizendo, joga fora. Mas ela pensou com ela, mas eu vou ter prejuízo. E ela tornou a ouvir de acordo com ela. Joga fora. Seja honesta. Tinha caído no chão. Pois ela usou. Pois de acordo com ela, ela teve um fracasso. Ela não conseguiu vender os salgados dela, daquela massa lá que ela tinha feito, que tinha caído no chão. Ela teve um prejuízo do mesmo jeito. E ainda ela perdeu alguns clientes que eram fixos. Não sei se era uma lanchonete que já tinha um contrato com ela, que ela entregava diariamente, ela perdeu. E aí ela lembrou que Deus, naquele momento, ela estava sendo testada a ser íntegra. Ninguém estava vendo realmente. Aí o sujeito vem e diz assim, ninguém viu. Vai fritar isso aí, vai passar pelo fogo, vai matar tudo. Mas ela sabia, e Deus nos ensina a andar com integridade. Ninguém sabia disso, mas o fracasso foi revelando que Deus não estava se agradando das obras dela. Então, às vezes, ninguém sabe o que você está fazendo em oculto, mas os seus fracassos revelam. Porque Deus não abençoa uma pessoa que faz porcarias, que é medíocre, que está tentando levar vantagem, que está roubando as pessoas. Porque se você vende um produto e entrega outro, isso é roubo. Deus não vai abençoar. Isso é agir com falsidade. Isso Deus reprova. Sem contar a quantidade de pessoas que são desleais para com seus cônjuges, com seus familiares, para com a sua igreja, para com o seu pastor. Trabalham em duplicidade, não são corretos, não são sinceros. Falam uma coisa na frente e outra atrás. O fracasso vai revelando. Todo oculto é revelado de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. E Deus está falando com você, que talvez tenha esse estilo de vida pecaminoso. Tem uma vida oculta. Você esquece que existe um Deus que tudo vê. Talvez você tenha medo que alguém fique sabendo, seu marido, sua mulher, seus filhos, o seu patrão, o seu pastor, o seu amigo. Você teme essas pessoas e não teme aquele que pode lançar sua alma no inferno. Diz a Bíblia, está escrito assim.
Você teme pessoas e não teme aquele que tudo vê. Quantas pessoas confidenciam que esperava a esposa ou o esposo dormir e ia para a internet ver coisas pornográficas. Enfim. Ninguém viu, mas Deus está vendo. Você precisa ter isso na sua cabeça. Você se preocupa com o que um ser humano vai dizer. E não pensa que o Todo-Poderoso está vendo todas as coisas. Você vai ter que prestar contas a Ele. Porque cada um vai ter que prestar conta de si mesmo. E você talvez está aí preocupado com tantas coisas, se o fulano vai te achar espiritual, vai gostar de você, vai te ver como de Deus. E no oculto a sua vida é repugnante. Desagrada a Deus. Como que Deus vai promover uma pessoa? Tem uns anos, alguém me confessou, e eu ainda fazia atendimentos no interior, eu fazia às quintas-feiras, e alguém eu já era final do dia, e essa pessoa ainda pediu que eu atendesse, era um senhor. E ele confessou que ele era totalmente viciado em pornografia, só que na igreja ele era obreiro, ele servia a ceia, ele colocava a mão sobre a cabeça das pessoas. Eu falei, mas o senhor não tem consciência de que imposição de mãos é transferência? O senhor está transferindo o quê para a vida dessas pessoas? Ele falou, eu tenho, mas falta de temor. Por isso que eu falo, cuidado. Às vezes você deixa qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça. Eu já tive pessoas que ficaram ofendidas comigo porque chegaram e disseram, Deus mandou vir aqui para orar pela senhora e tal. Eu digo, não, na minha cabeça não sei quem você é, não sei da sua vida espiritual. Não sei como é que é a sua vida com Deus. Na minha cabeça não. De jeito nenhum. De forma alguma. E não vou deixar. E eu ensino a mesma coisa para todos e para minha família. Não vai deixar qualquer um colocar a mão na sua cabeça. Eu não sei como é que é a sua vida com Deus. Porque imposição de mãos é transferência. Então, você tem que vigiar na sua vida. E lembrando aqui, voltando nesse assunto, temor. Temor. Nós precisamos ter temor de Deus. Você precisa temer a Deus. Porque talvez você teme muitas coisas. Isso aí não é nada. Você devia estar temendo a Deus. Todo oculto é revelado. Dá uma analisada aí na sua vida. O que você faz no oculto? Porque Deus não pode promover uma pessoa que não age com sinceridade quando ninguém está vendo. Você tem que fazer certo quando ninguém está vendo. Deus promove pessoas, Deus honra pessoas que são corretas, íntegras, sinceras, honestas, quando ninguém está vendo, porque ela se preocupa com o olho que tudo vê, o Todo-Poderoso que é o Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, diz a Bíblia. É com Deus que você deve se preocupar, porque Ele, sim, Ele é o único que pode salvar. Ele. Ele é o que pode salvar e lançar no inferno também. E talvez você preocupa muito com imagem. Só com a casca. É raso. Só em venda de imagem. E no oculto a sua vida é uma anarquia. É uma bagunça. Deus está falando com você. E Ele está alertando você, se arrependa, se humilha. Porque é impossível, isso é a palavra de Deus. É impossível
impossível algo oculto não ser revelado, não vir à luz. Ainda que por intermédio dos fracassos. Os fracassos revelam, eu não estou com essa pessoa. Eu não estou aprovando o trabalho dela. Ela não é correta, ela não é honesta no que ela está fazendo, então eu não posso abençoá-la, eu não posso promovê-la. Que Deus ilumine o seu entendimento e que o espírito de temor repouse sobre você. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Érica, o que a senhora tem vivido, colocando em prática a direção que a senhora tem recebido do Ministério Mudança de Vida? Só bênção, pastor. Só bênção mesmo. Acho que a última bênção agora foi mais do que uma confirmação de Deus na minha vida. Tá? Passei por algumas lutas, foi na área profissional, que, como havia explicado anteriormente para o senhor, de certa forma, indiretamente eu tenho trabalhado como intérprete, porque eu trabalho com muitos estrangeiros nessa empresa que eu estou hoje. E, bom, a bênção que eu recebi, assim, não foi só para mim, foi para o departamento todo, porque eu trabalhava num departamento que era considerado o pior da empresa. O mais bagunçado, o mais desorganizado, perdia documento. Houve uma divisão que todos esperavam que seria ainda pior por conta dessa divisão, então eu peguei e entrei numa equipe muito nova, com uma chefe muito nova, com pessoas muito novas, eu também nova na empresa, enfim. Então, os diretores não esperavam que esse departamento tivesse uma ascensão. Bom, o que aconteceu foi que a gente começou a trabalhar junto, começamos a organizar as coisas, enfim, e minha chefe agora falou para mim recentemente que participou de uma reunião com esse diretor e ele parabenizou o nosso setor, falou que o nosso setor é o setor mais organizado que tem depois dessa divisão que aconteceu. Estamos batendo em tempo recorde a emissão de documentos que a gente faz para esses estrangeiros e parabenizou o meu trabalho, que eu fiquei muito feliz porque ela conversou com ele e falou, olha, a Érica ela acaba fazendo amizade com os clientes, né? Eu tenho um telefone de clientes assim, que conversam comigo, ficou amigo de verdade. E ele falou, realmente eu estou recebendo muitos elogios de todos os atendimentos que ela faz. Então ela faz o atendimento, quando ela termina, o cliente já manda e-mail, já liga e fala que o trabalho foi ótimo, que eu consegui atender bem. Então assim, eu fui elogiada pelos clientes, uma coisa que eu nem esperava. Então, depois disso, na quarta-feira eu tinha atendido um cliente. Na sexta-feira chegou o documento dele. Falei, nossa, eu fiquei surpresa, falei, chegou muito rápido. Falei, deixa eu entregar para o diretor, porque eu tenho um recado do cliente para dar. Que ele queria tirar o documento da empresa, né? Eu cheguei e falei pro diretor, falei, bom, eu trouxe o documento do cliente. Ele falou, nossa, mas você atendeu ele quarta-feira. Falei, pois é, mas tá aqui, graças a Deus chegou rápido, ele precisava viajar. E ele olhou pra mim e falou, nossa, parabéns, Érica. Vocês estão de parabéns, é tempo recorde. Falei, Renê, amém, obrigada. Deus tem honrado as mãos da senhora, o trabalho da senhora por intermédio da prática dessa palavra, das mensagens que a senhora tem recebido aqui do Ministério Mudança de Vida. Com certeza. Uma coisa que Deus falou pra mim muitas vezes, na verdade eu contei, foram 7 vezes. Eu falei, Senhor, eu quero sair daqui, não quero mais ficar nesse lugar, quero trocar de casa, quero trocar de país, quero trocar de mundo. E Deus falou pra mim, fica onde você tá, que é aí que eu vou te abençoar. Eu falei, tá bom. Na 7ª vez eu parei de discutir, né? E aí eu comecei a ver as coisas que ele tem feito pra mim. Eu pedi esse trabalho, eu vim aqui na igreja antes de ir pra entrevista, eu orei, Deus me deu esse trabalho. Eu recebi uma outra proposta de trabalho com um salário maior. Eu falei, mas eu não posso sair, porque assim, não é só o salário, é o que eu vivo lá dentro, sabe? É um ambiente bom de se trabalhar, as pessoas se gostam, as pessoas conversam umas com as outras. Tem paz, eu nunca tive paz no trabalho, dessa vez eu tenho paz no trabalho. É uma coisa assim, é uma bênção, é maravilhoso. Esse é o relato de uma vitória que a senhora viveu recente, porém a senhora tem um histórico muito grande de vitórias. Eu gostaria que a senhora resumisse bem rápido, para as pessoas verem a importância da perseverança, da insistência em Deus. Muita luta, tive muita luta, eu era desanimada, eu era triste, eu só chorava. Eu cheguei aqui, eu bebi do Espírito, eu consegui ser uma pessoa mais forte. Hoje eu consigo lidar com as situações diferentes. Eu tive cura na família, cura do meu irmão, cura da minha mãe, cura minha, entendeu? A reforma da minha casa, emprego novo, a viagem para o exterior, que eu precisava tanto, que Deus juntou 2 coisas em uma só. Eu viajei para o exterior, realizei um sonho para fazer um curso lá fora, que nesse curso, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje na faculdade, mas me ajudou com o trabalho que eu preciso fazer para concluir esse curso. Então Deus, ele faz as coisas num detalhe
Ele vai juntando as pecinhas, assim, e vai, sabe, fazendo maravilhas. Tem luta, muitas. Não posso dizer que não tem muita luta, mas é com a fé que a gente aprende aqui. Deus tem tornado a senhora grande e forte, cada dia mais. Eu tô até surpreendida com as coisas que acontecem comigo. A senhora tem vivido resultados por intermédio da prática dessa fé. Qual a direção que a senhora deixa para essa pessoa que nos acompanha, que vê a postura da senhora praticando, vivendo esses resultados? Que vem atrás. Que não fique parado achando que milagres acontecem? Acontecem, mas se você vem, se você pratica a fé, se você não pratica essa fé, como você vai ter o seu milagre? Como você vai viver essa vitória? Um outro milagre que eu quero contar muito rápido é que hoje, depois de 5 anos dentro do ministério, de muita luta, para você ver como tem luta, pastor, a minha mãe tá vindo aqui. E tem testemunho para contar. Então logo ela já tá aqui, entendeu? E eu tenho fé em nome de Jesus que logo ela se batiza e fica conosco no ministério. Feliz. Demais. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Senhor, meu Deus, eu oro para que esta palavra realmente mude a vida desta pessoa. Que mude, que ela não consiga mais ser a mesma e viver da mesma maneira após ter ouvido o que ela ouviu. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu declaro mudanças e vitórias na vida de cada um, consagro tudo o que foi colocado para receber a oração e declaro agora milagres na vida dessa pessoa, tomo posse do milagre dela. Deus de Israel, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, que sejam muito abençoadas e prosperadas essas pessoas. Que elas, meu Deus, tenham com abundância, porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe, Senhor. Pai Todo-Poderoso, eu peço que o Senhor venha a despertar mais semeadores, porque eu sei que essa atitude de fé vai fazer com que ela viva recompensas virão sobre a vida dela, o Senhor vai recompensá-la certamente, porque isso é promessa do Senhor. Onde esse programa estiver chegando, que essa palavra esteja mudando a vida dessa pessoa, que o espírito de temor esteja repousando sobre ela, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar domingo às 9, celebrando a Santa Ceia do Senhor, consagrando a todos os dizimistas e realizando o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Esteja entre nós. Deus vai te abençoar muito. Hoje, em todos os nossos templos, uma única reunião às 9, e eu quero convidar você para a reunião da Aliança, com o Corredor dos Solteiros, às 9, em todos os templos. Eu sei que Deus será com você e vai te abençoar grandemente. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Olá, Deus te abençoe. Você que é de Catanduva e região. Dia 12 de junho, o Bispo Maurílio vai estar aí em Catanduva, na rua Parque das Américas 120, Centro. Com uma reunião poderosa, ele tem passado as igrejas e por onde ele tem passado, Deus tem operado grandemente. E eu tenho certeza que ele reservou algo especial para você para o dia 12 de junho. Não tenho dúvida alguma, vou levar essa unção para a tua vida. E vai mesmo, unção de poder. A bispa transfere essa unção e eu transfiro essa unção a todos que vão estar conosco no dia 12. Em nome de Jesus, esteja entre nós.